E essa escalada da guerra traz, evidentemente, repercussões econômicas globais, especialmente como a gente trazia para você, com o preço do petróleo voltando a níveis alarmantes. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o CEO da BGC Liquidez, Hermínio Lucci, que já aparece aqui comigo em tela. Hermínio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Obrigado. Bom dia a todos. Menino, eu queria começar perguntando exatamente sobre esse novo patamar. A gente tem acompanhado, evidentemente, um nível de volatilidade muito significativo com as notícias que vêm dos Estados Unidos e também do Oriente Médio, mas eu queria entender se, evidentemente, a gente ainda tem que mensurar todo o impacto na infraestrutura petrolífera na região do Golfo. Dá para a gente considerar que esse novo patamar do preço do barril do petróleo veio para ficar? É uma boa pergunta. Vitor, esse patamar ele vai efetivamente ser definido uma vez que pela duração do conflito, né? Quanto mais durar o conflito e mais a infraestrutura do Oriente Médio, dos países do Golfo forem afetados forem danificados pelo conflito, mais tempo vai demorar para que o escoamento do petróleo pelaquela região se normalize. Então, com isso, com certeza, o preço de equilíbrio do petróleo vai ficar num nível mais alto. Lembrando que, recentemente, quando foi assinado um MOU de cessar-fogo, acho que mês passado, antes da retomada das hostilidades, o próprio petróleo ficou perto de $80, né, por barril. Então, o que reflete um pouco também essa necessidade de reconstrução da infraestrutura que está sendo danificada ao longo desse conflito. Lembrando que no começo do ano, antes da guerra, o petróleo estava perto de $60. Pois é, né, Hermínio? E com exatamente esse incremento do preço de energia mundo afora, a gente tem acompanhado os bancos centrais também, inclusive de países que historicamente mantêm juro negativo, ou até mesmo juro no 0 a 0, as taxas de depósito no 0 a 0, a gente tem visto uma pressão bastante significativa das políticas monetárias mundo afora, né? O dinheiro caro em todo o mundo. Apesar, evidentemente, de a gente ter uma pressão hoje, né, nas negociações de hoje, pouco relevante do ponto de vista da curva de juros norte-americana, também lá nos Estados Unidos a gente tem uma manutenção de uma perspectiva de patamares elevados. Minha pergunta é, novamente, esse cenário, ele veio para ficar num cenário em que a gente tem visto prêmios mais elevados, exatamente para conter também um impacto inflacionário que a gente tem uma perspectiva de ser bastante premente? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu acho que o cenário de inflação global, não só no Brasil, mas na América, rodando um pouco acima da meta dos bancos centrais e patamares de juros nominais mais altos, eu acho que é um movimento de médio prazo, tá? Veio para ficar por um bom tempo. Não só pela guerra agora, pela reprecificação do preço do petróleo e os seus efeitos na inflação e política monetária, mas também pela situação muito frágil ou muito endividada, né, do ponto de vista fiscal, não só dos países do G10, mas dos emergentes, né, mas também do G10, ou principalmente dos G10, dos 10 maiores países do mundo. A gente vê hoje um nível de dívida PIB que se acelerou após o Covid, né? Bem maior do que da década passada. Então, naturalmente, você tem ao mesmo tempo um conjunto de pressões, né? Que tanto do ponto de vista de inflação, você tem uma pressão maior por conta do preço do petróleo mais alto, isso afeta o consumidor na bomba de gasolina. E você tem também os governos gastando muito mais, né? Com os déficits fiscais e com orçamento fiscal bem, bem mais apertado ou bem maior do que a gente viu no passado recente. A gente tem esse nível de endividamento, essa relação dívida-PIB crescente, principalmente ali entre Covid e pós-Covid, com juro baixinho, né, mundo afora. Esse cenário de endividamento, ele se desenvolve agora com esse patamar de juro elevado. E aí, eu reforço exatamente essa questão, né, sobre esse nível de endividamento e, evidentemente, a deterioração do ambiente fiscal, não só brasileiro, evidentemente também dos Estados Unidos, de países desenvolvidos, caso do Japão, por exemplo.
de novo, como é que isso muda a dinâmica dos mercados globais em relação exatamente a esse fluxo de capital? Boa pergunta, Vitor. Porque geralmente, juro americano mais alto, historicamente, ele significa o quê? Um refluxo do capital para voltar para os Estados Unidos. Então, com isso, uma depreciação de moedas emergentes e um modo de risk-off, que a gente chama, né? De menos risco para países emergentes. Então, no final do dia, isso afeta a bolsa, isso afeta juros, isso afeta câmbio de países emergentes vis-à-vis os países desenvolvidos, né? E no caso dos Estados Unidos, o Treasury de 10 anos, perto de 4,60, claramente você tem esse refluxo de capital para a América, né? E aí você vê sinais disso na valorização do ano do dólar, que a gente chama de DXY, né? Que é o dólar contra uma cesta de moeda, e você vê efetivamente a depreciação de moedas de países emergentes, principalmente aqueles que são importadores, net importadores de petróleo, como o Japão, como você colocou. Aí, na verdade, o juro japonês era zero negativo por muito tempo, por décadas, né? Depois da bolha dos anos 80 japonesa. Hoje o juro é positivo e é engraçado porque a moeda japonesa não para de cair. O ien, mesmo com juro, mesmo com uma reversão da política monetária japonesa, onde você sai de um cenário de juro negativo, não é nem real, juro nominal, né? Zero negativo por um juro positivo. E a curva que a gente fala empinando. A moeda japonesa continua caindo. Por favor, perdão. Não, mas era isso mesmo. Não, exatamente na esteira exatamente desse ponto que você trazia, né? Você menciona essa valorização do dólar frente à cesta de moedas, período de um ano de 3,87%, em 6 meses de 2,8%, é uma valorização relevante, é verdade, mas se a gente parar para pensar em outros momentos, em momentos de outras pressões do ponto de vista geopolítico, também do ponto de vista de preço de barril de petróleo, se a gente lembrar das crises do petróleo dos anos 70, por exemplo, a gente viu um fluxo de capital mais expressivo para os Estados Unidos, mais gente procurando treasuries, mais gente procurando moeda norte-americana, procurando dólar. Eu queria entender se a gente pode considerar que há sim uma crise de credibilidade hoje envolvendo ativos norte-americanos. Cara, é uma boa pergunta. O mundo é muito diferente dos anos 70, cara. Eu acho que a dependência, né, a correlação do preço do petróleo com a atividade global, com a inflação, era muito maior na década de 70. Então, a elasticidade da alta do petróleo para pass-through de inflação era muito maior, porque existia uma maior dependência do mundo globalizado ao petróleo. Isso vem diminuindo ao longo do tempo, e hoje é menor do que na década de 70. Eu acho que você teve, ao mesmo tempo, nos últimos anos, e até após a guerra da Ucrânia, Vitor, os grandes bancos centrais do mundo, que sempre foram grandes detentores de treasury, diversificando as suas reservas internacionais para outras moedas, né, por conta do evento do congelamento das reservas da Rússia, que estavam em treasuries pelos Estados Unidos, logo após o início da guerra. E, efetivamente, você tem, como se colocou aqui, o governo americano com um nível de déficit fiscal algumas vezes maior do que a década de 70. Então, acho que essa conjunção de fatores leva a você ter você tem esse efeito, né, de compra de treasuries, ou que a gente chama de flight to quality, né, de voar para a qualidade, mas com certeza quando você olha os números, né, o preço dos ativos, o price action que a gente chama, realmente é menor que a década de 70. Por esses fatores, né, um fiscal muito pior nos Estados Unidos, uma necessidade dos bancos centrais globais a diversificarem suas reservas fora dos treasuries, e efetivamente um menor pass-through ou uma menor dependência do mundo para o petróleo. Conversei com o CEO da BGC Liquidez, Hermínio Lucci. Hermínio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Até mais, um ótimo dia. Bom dia, grande abraço. Obrigado, um abraço.